Esta noite, a história muda para sempre. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Nenhum exército chega, nenhum trono desce, uma criança nasce. Frágil, envolta em panos, mas carregando em seus ombros o destino do mundo. Hoje a graça de Deus é revelada, salvação para todos. Os pastores ouvem o anúncio, os céus se abrem e a paz é oferecida à terra. Hoje silenciamos o ruído, abrimos nossos corações e adoramos. Pois esta noite um Salvador nos nasceu, o Messias, o Senhor. Evangelho de hoje, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, 9, 1-6. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Habitava numa terra de sombras de morte, e uma luz brilhou sobre ele. Multiplicastes a alegria, aumentastes o júbilo. Alegram-se em vossa presença como se alegram na colheita, como exultam ao repartir os despojos. Porque o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o bastão do opressor, vós os quebrastes como no dia de Madiã. Porque toda bota que pisa com estrondo e toda veste manchada de sangue serão queimadas, pasto do fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O principado repousa sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Grande será o seu domínio, e a paz não terá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ele o estabelecerá e o sustentará com o direito e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Hoje nos nasceu um Salvador, o Messias, o Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Hoje nos nasceu um Salvador, o Messias, o Senhor. Proclamai dia após dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Hoje nos nasceu um Salvador, o Messias, o Senhor. Alegre-se o céu e exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que ele contém. Exultem os campos e tudo o que neles existe, jubileiem as árvores da floresta. Hoje nos nasceu um Salvador, o Messias, o Senhor. Diante do Senhor, que vem sim, ele vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Hoje nos nasceu um Salvador, o Messias, o Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta do apóstolo São Paulo a Tito, 2, 11, 14. Caríssimo irmão, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver no tempo presente com sobriedade, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo que lhe pertença, zeloso na prática do bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 1-14. Naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto ordenando o recenseamento de todo o império. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua própria cidade. José, da casa e família de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo de Maria dar à luz. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região, havia pastores que passavam a noite ao relento, vigiando o rebanho. De repente, um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Eles ficaram cheios de grande temor.
O anjo lhes disse: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntamente com o anjo, apareceu uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta noite é diferente. Não é apenas o calendário que muda. É a história, tudo o que foi dito, tudo o que foi anunciado, tudo o que os profetas esperavam e os justos almejavam, se cumpre hoje, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E ele não é um menino qualquer, ele é o Salvador, o Messias, o Senhor. Isaías já havia dito séculos antes. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, não uma luz de fogo ou de sol, uma luz que nasceu em meio ao silêncio, em uma manjedoura, na escuridão de uma noite comum, mas que a partir de então deixou de ser apenas mais uma noite. O Natal não é apenas uma data, é uma irrupção de Deus na história. É o momento em que o céu desce até o canto mais remoto da terra. Deus se torna um de nós, pequeno, vulnerável, humano, e tudo isso por amor. Você percebe o que isso significa? Não estamos sozinhos. Nunca mais estaremos, porque a partir desta noite, Deus está conosco. Não como uma teoria, não como uma ideia, mas como uma criança que respira, que chora, que treme de frio e que precisa ser cuidada. Um Deus que aceita a dependência de uma mãe, um Deus que se deixa envolver em panos, um Deus que escolheu não nascer em meio ao luxo, mas em meio à palha e aos animais. E enquanto muitos dormiam, alheios ao que acontecia, alguns pastores receberam o anúncio. Homens simples, distantes de templos, de livros, de promessas, foram os primeiros a ouvir a boa nova. Hoje nasceu um Salvador. E o anjo não diz: nasceu um sábio, nem nasceu um filósofo, nem nasceu um líder. Ele diz: um Salvador. Porque essa é a nossa maior necessidade: ser salvos em ser resgatados, ser libertados do pecado, do medo, da morte, da falta de sentido. Hoje celebramos o fato de não mais caminharmos nas trevas, de o medo não ter mais a última palavra. A dor, a solidão e a morte não são o fim, porque a luz nasceu, a esperança nasceu, o amor nasceu. O Evangelho nos mostra uma cena tão humana e tão divina ao mesmo tempo. José e Maria chegam a Belém cansados, sem lar, rejeitados por todos os lados, e precisam aceitar que o Filho de Deus nascerá sem abrigo, sem berço, sem conforto. E é ali, nessa pobreza, que Deus decide se fazer presente. Os portões do palácio não se abrem, mas o céu sim, e uma legião de anjos canta lá no alto: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Você quer saber o que Deus quer para você? Paz. Não uma paz superficial ou passageira, mas uma paz profunda, que vem de saber que você é amado, perdoado, salvo. Uma paz que não depende do que você tem ou do que lhe falta, mas de quem está com você. E como diz São Paulo na segunda leitura, esta graça, esta manifestação de amor, não é uma desculpa para a complacência, mas um chamado a uma vida sóbria, justa e devota. Porque quem foi tocado pelo amor de Deus não pode mais viver da mesma maneira. Um verdadeiro encontro com Jesus nos transforma, nos renova. Então hoje, em meio aos preparativos, aos presentes, à comida, às decorações, façamos uma pausa. Contemplemos a manjedoura, não como uma tradição, mas como uma proclamação de fé. Ali está Deus, humilde, silencioso, esperando que o acolhamos. Ele não quer uma casa grande, ele quer um coração aberto. Ele não espera ofertas suntuosas, ele espera nossa confiança, nosso sim. Maria disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. José confiou no sonho que o convidava a aceitar o que não compreendia.
Os pastores se levantaram e foram, e nós ficaremos apenas observando, ou iremos também à manjedoura? Hoje, mais do que nunca, abramos nossos corações, digamos ao Senhor: entra na minha vida, entra na minha família, entra nas minhas feridas, entra nos meus medos, entra em tudo o que está vazio e preenche com a tua presença. Eu não quero viver apenas mais um Natal. Quero que este seja o Natal em que tu verdadeiramente nasces em mim, porque só assim o teu nascimento não será história, mas vida, vida nova, vida eterna.